Comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Louvor e adoração. Perfeito para nós. Amém. Aleluia, Senhor. Sabemos que o Senhor já se faz presente nesse lugar, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu mover, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu agir, Senhor. Oh, Espírito Santo, venha, Senhor, falar, ó Pai, a cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, ó Pai. Venha, Senhor, estar visitando, Senhor, a cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa voz, ó Pai. Venha, Senhor, estar ministrando ao coração de cada um. Venha estar enchendo e transbordando, Senhor, do Teu Espírito, ó Pai. Viemos aqui, Senhor, para Te adorar, ó Pai, e para dizer como Tu és grande, Senhor. Aleluia, aleluia. Ele, vestido em glórias, está passando por aqui. Sinto o Teu perfume, o Teu Espírito Ele, vestido em glórias, está passando por aqui. Sinto o Teu perfume, o Teu Espírito.
Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de violão, luz e instrumento. Aleluia, Senhor. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
nessa noite, ó Pai, para te glorificar, ó Pai, para te exaltar, ó Pai, para dizer como tu és grande, Senhor. Oh, Deus amado, te amamos, Senhor. Quantos pode falar uma palavra de carinho pro Senhor nessa noite? Dizer como Ele ama, como você ama o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por cada vida, por cada pessoa neste lugar. Quantas coisas o Senhor tem feito na nossa comunidade, na vida de cada irmão. Oh, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Aleluia. Os corações, ó Pai, move, Senhor, as nossas vidas, Senhor, a nossa mente, Senhor. Senhor, queremos estar aqui, Senhor, somente para Ti, Deus. Aleluias, aleluias. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos
somente tua toda a glória, Pai. Todo louvor, Senhor, é para ti, Senhor, não é para ninguém, Senhor. Então te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque tu és merecedor, ó Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Senhor, vai, Senhor, operando, Senhor, ainda, Senhor, nessa noite, Senhor, na vida de cada irmão, Senhor. Toca cada coração, ó Pai. Entra, Senhor, no mais profundo do coração dos teus filhos, Senhor. Entra, Senhor, em terra que ninguém pode entrar, ó Pai. Visita, Senhor, cuida, Senhor, trata, cura, Senhor, a vida de cada um irmão, Senhor, que está nesse lugar, que está ouvindo, Senhor. Oh, Senhor, vai operando a vida de cada um, Senhor. Senhor, prepara os nossos ouvidos, Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor. Nos guarda, Senhor, e nos proteja, Senhor. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o nome santo do Senhor. Aleluia. Testemunho. Devocional foi uma surpresa, mas Deus sabe de todas as coisas. E o testemunho é grande, então ele tem que ser contado, tem que ser dado. Vou ler com os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses 4, 6. Deus é maravilhoso em todo o tempo, só tenho graças a render a Deus, porque até aqui ele tem nos sustentado. Amém? Cartas aos Filipenses 4, versículo 6. Não sejeis inquietos ou ansiosos, como diz, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A gente chega aqui no púlpito, né? A gente tem tanta vez que a gente gagueja, a gente treme. É o temor, Senhor. Eu gostaria de contar para os irmãos a minha bênção, a vitória que Deus me deu. Como todos sabem que o pastor fala, eu sou professora, eu sou química de formação, mas Deus providenciou outra coisa no meu caminho. Para isso eu preciso contar. Deus, 2022 vai ser rápido, mas eu preciso contar. Em 2022, uma ex-aluna minha me ligou e falou assim: Jade, você pode me dar aula de Enem? Eu falei assim: eu não estou dando aula mais de Enem, porque eu não tenho tempo. Ela, poxa, Jade, por favor. Ela estudou comigo no Zé Luiz ali. Sou muito grata a tudo que ele fez por mim. E pode ver que eu estou colhendo os frutos, né? Eu falei assim: tá bom, mas não vou abrir uma turma muito grande, não. Ela, não, vai só eu e minha colega. Eu falei: tá, a gente fica das 7 às 8h30 todos os dias. Aí eu falei assim: quando chegou em maio, que ia começar a inscrição para o Enem, eu falei assim com elas: eu vou fazer a inscrição para animar vocês. Aí eu vou lá e faço a prova, vou só com vocês de companhia, quem sabe a gente cai no mesmo colégio, só para animar vocês. Chegou em dezembro, em novembro, eu fui fazer a prova, estava cansada, com correria da semana toda, cheguei lá e falei: é só para animar, vou fazer essa prova aqui de qualquer jeito. Calhou de as duas das meninas que estudaram comigo, caiu no mesmo colégio ali, que foi na faculdade comigo. Fui junto com uma pra lá, falei: boa sorte. Só ficamos em salas diferentes, mas no mesmo colégio. Em 2 dias eu fui com ela. Tá, fiz. Quando chegou esse ano, 2023, aquela prova era só pra acontecer uns problemas comigo. Aí eu falei assim: eu vou precisar também fazer questão, porque eu tive que chamar o pastor Marcos Paulo para resolver. Eu falei: eu não posso, eu mesmo como química, eu não posso fazer administração de qualquer colégio mais. Eu falei: vou chamar o pastor Marcos Paulo, já vim. Eu falei: nossa, eu vou precisar fazer uma lição. Depois eu descobri
não, tem alguma coisa de errado. Esse bebê não tá bem. Não tá certo isso. Não tem alguma coisa de errado, não tá certo, não tá bem, não tá bem. Ele, tá bom, a gente vai fazer uma ultra e qualquer coisa você volta aqui. Fiz a ultra, quando cheguei no consultório, fiz particular. Eu tenho um plano, mas eu fiz fora do plano, porque o plano ia estar estendido lá para frente, pro dia 27 de maio, eu fiz a ultra no dia 15. Aí eu fiz a ultra e o médico falou assim, olha só, o coração do seu bebê está muito fraco, muito fraquinho mesmo. E poucas pessoas que eu vi em 40 anos de profissão, o bebê sobreviveu. Ali eu olhei para ele e falei assim, eu sabia. E comecei a chorar. Aí eu saí, minha prima estava comigo, eu falei assim, ela ouviu, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Está na mão do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, está na mão dele. Porque se for para vir uma criança nesse mundo do jeito que está, doente, sofrendo, é melhor que não venha. Eu falei assim, aí todo mundo me perguntava se está bem, eu falei, estou bem. Falei, está na mão do Senhor. Liguei para o plano, marcaram uma consulta para mim numa quarta-feira. Eu fiz na terça, na quarta marcaram uma consulta. Fui na consulta, a médica falou, vamos repetir a ultra. Na quinta eu repeti a ultra, o coraçãozinho dele já tinha parado. Na sexta, outra consulta. Aí o médico falou assim, na sexta eu vou te internar. Falei, tá bom. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, esse bebê já não tava, ele já tá com o coração, ele já não tá bem dentro de você há bastante tempo. Então eu vou pegar e vou te internar. Falei, tá. Ele falou, mas você pode ir para casa e arruma suas coisas e depois você desce pro hospital, pra maternidade. Falei, tá. Aí fui para casa, minha prima tava trabalhando no meu lugar, entrei na escolinha, fiquei lá sentada, plena, trabalhando, não tava sentindo nada. Fui. E quando foi 5 horas da tarde, me ligaram do plano de saúde, falou, senhora disseram, sim, ela aqui é a enfermeira do plano, do bebê assim, eu tô te ligando para você descer, para ser internada, porque você corre o risco de dar uma infecção generalizada e você precisa ser internada hoje ainda. Eu falei, mas o médico falou que eu podia vir em casa. Ela, não, você desce que você precisa ser internada hoje. Desci para Botafogo, cheguei lá umas 9 da noite. Fiquei esperando a internação até 1 da manhã. Quando deu 1 da manhã, fizeram o toque. Não dilatei nada. De manhã cedo, fizeram o toque. Nada dilatado. Aí o médico começou a me dar remédio. Aí falou assim, você vai esperar 1h30 que eu vou pegar e vou voltar aqui. Quando 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada do médico voltar. Resumindo, entrei no centro cirúrgico meio-dia e 20. Isso de 8 horas da manhã eu senti dor até meio-dia e 20, que a dor começou a intensificar às 11 horas da manhã. De 11 até meio-dia e 20 eu senti dores ensurdecedores. Entrei, fiz o procedimento que tinha que fazer, voltei para casa, aí olhavam para mim, tipo assim, você tá bem? Falei, tô. Sabe por que eu estou bem? Porque eu falei que o Senhor estava na mão dele, ele que fez, ele que decidiu. Quando foi terça-feira, isso foi eu saí da internação no domingo, quando foi terça-feira, eu tinha esquecido daquela matrícula que eu fiz em pedagogia. Mas do nada assim veio à mente, falei, eu vou olhar. Quando foi terça-feira, estava lá para refazer os processos que tinha que mandar para lá. Eu mandei. Quando faz, eu acho que uns 20 dias, uns 21 meses, saiu o resultado. Com aquela nota baixa lá, que eu nem liguei, eu fui aprovada em 5º lugar em pedagogia na Unirio. Então aí o pastor falou, conta, mas você já estudava. Mas eu fiz a prova sem ligar, sem nada, a mente assim, totalmente vazia, totalmente, fui lá, só fiz. Eu não queria fazer nada de faculdade porque eu estava fazendo física na UFRJ. Falei, não. Aí eu falei assim, aí eu estava pensando, aí quando o pastor falou, vai fazer devocional, eu falei, olha como é que é o cuidado de Deus. O cuidado de Deus comigo começou lá em 2022, quando eu fui fazer o Enem, sim.
Ele já estava cuidando, ele já estava preparando. E aí, quando foi agora? Na sexta-feira, o pastor falou para mim fazer o devocional na quarta. Na sexta-feira eu fui no médico para ganhar alta, porque eu precisei ficar 45 dias de repouso. Pergunta se eu fiquei, não fiquei, que todo mundo me via rodando por aí. Mas era 45 dias de repouso. Chegando lá, a médica falou, você teve toxoplasmose. A toxoplasmose é a doença que faz a criança nascer com microcefalia, faltando uma parte do cérebro, com doenças graves. Então, eu queria contar só para vocês que Deus é maravilhoso. Então, tudo na nossa vida tem um porém, um porquê. No momento a gente não entende. Mas, a pessoa, eu estou aqui com barrigão agora, porque agora eu já estaria com quase 6 meses, né, de gestação, que foi em maio. E é uma criança que não estivesse bem, que estivesse sofrendo dentro de mim. E ele fez, ele cuidou, ele colocou médicos certos, ele colocou pessoas certas no meu caminho. E ele, sim, me deu aquela paz, mas uma paz, assim, quando o médico falou, ó, não tem jeito. Ele falou, a única coisa assim que vinha, eu falei com o Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Foi isso que ele fez. Então, quando a gente estiver ansioso, o que Deus vai fazer? Não, vamos viver cada dia, como a Bíblia diz, basta cada dia ter o mal. Não vamos ter ansiedade não, porque Ele está cuidando em cada detalhe. Talvez Ele tenha começado a cuidar lá atrás, lá do ventre da sua mãe, e você não sabia. Ele já veio cuidando ali, ó. E foi o que Ele fez, Ele veio cuidando, cuidando, cuidando. E no momento que eu precisei, Ele cuidou e depois Ele mostrou. Aqui, meu cuidado com você, filha. Tá aqui. Então, a minha matrícula tá aberta. Os documentos. A outra faculdade, ela teve um problema no polo. Ela fechou. Eu não consegui resolver. Mas a faculdade atual resolveu para mim tudo. Tudo Deus providenciou. Para Ele provar assim. Essa porta foi eu que abri. Essa porta não foi homem, foi eu. Eu que fiz, eu que abri, eu que providenciei. Isso foi o seu escape para você ter uma felicidade, porque, foram 2 dias depois que eu saí do hospital. 2 dias. Podia ter sido... Não, 2 dias depois que eu saí do hospital, que saiu tudo isso. Porque acho que quem perdeu um bebê, e o meu bebê mexia. Por isso que eu tinha certeza que ele não estava bem. Ele, com 3 meses, ele subia e vinha. Ele fazia um ovo enorme. Quando ele parou com isso, que eu fui 4 meses que eu fiz o procedimento. Aí eu falei, ele não está bem. Então, quando alguém falar assim, fala, Deus faz. Não é no meu tempo. Não é no tempo de ninguém, é no tempo dele. Que já está escrito. Tá bom, gente? Assim, eu agradeço a oportunidade. E eu estou muito feliz. O pastor pediu para mim compartilhar, estou compartilhando com vocês. Eu espero que os irmãos se alegrem com a minha vitória. Orem por mim, porque, fácil não foi não, tá? Eu estou só resumir, que eu gosto muito de falar, porque a pessoa gosta muito de falar, né? Só Jesus na causa. Mas eu resumi porque é só um devocional, mas eu tinha que contar essa bênção para vocês, tá bom? Ao meu discípulo amado. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que eu lendo essa palavra há um tempo atrás, antes da minha última oportunidade, e Deus tinha tocado no meu coração para essa palavra. E aí eu até comecei a estudá-la, mas algo tocou no meu coração que Deus falou comigo. Eu preciso falar mais com você antes de você levá-la para o meu povo. Eu lembro que Deus me deu uma outra palavra, que eu trouxe uma outra oportunidade, mas essa ficou ardendo em meu coração. Eu lembro que o Marcos Paulo falou, já tenho data para outra oportunidade. Eu falei, Marcos, eu já tenho a palavra para a próxima oportunidade. Como a irmã ali já se falou, né?
Deus faz as coisas no mínimo detalhe. Ele vai preparando e vai nos preparando, né, através do discipulado, através das escrituras. E a comunidade Ramá, ela sempre nos ensina a ler a Bíblia, a ler a palavra, né, como João, lá em João diz, né, 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho para dizer para os irmãos que a verdade está na Bíblia. Nós temos que estar lendo a Bíblia para a gente não ser ludibriado, para nós não sermos enganados. Como a própria Bíblia diz que nos finais dos tempos, né, levantaria vários falsos profetas. E se a gente não estivermos firmes na palavra, com o Espírito Santo, com entendimento, vamos ser desviados do nosso caminho, ser desviados do nosso alvo. Amém? A palavra que eu quero ler, irmãos, enquanto vocês abrem, está em Gênesis 25. Mas para contextualizar, enquanto os irmãos procuram, essa palavra é muito interessante, né? Que eu ouvi várias vezes falarem em Abraão, Isaac e Jacó. 3 pessoas que na Bíblia fala muito de fé. E eu ficava me perguntando, Abraão, Isaac e Jacó. E comecei a ler essas palavras. Ler sobre a vida deles, ler sobre o que eles passaram, né, as dificuldades, as bênçãos. E aí me deixou intrigado quando eu fui ler sobre Jacó. Eu li sobre Abraão, Isaac, né? E aí quando eu fui ler sobre Jacó, eu percebi que pela cronologia de nascimento, não era para ser Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser Abraão, Isaac e Esaú, irmão de Jacó. Isso me deixou intrigado. Eu li, reli. Como a Bíblia ela não é só ler, ela é interpretativa. Eu li, reli, orei, ouvi pregações. E para me entender por que não foi Abraão, Isaac e Esaú. Então, o tema dessa palavra, se eu pudesse dar um tema, eu iria falar para os irmãos assim, que o tema seria: valorize aquilo que você tem. Tá? Grave isso no coração, valorize aquilo que você tem. Então, irmãos, Abraão, Isaac e Jacó. Todo mundo sabe que Abraão, né? Deus falou com ele, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu ainda irei te mostrar. Né? Já começa a renúncia aí, né? Para ter as bênçãos do Senhor, começa com renúncias. Você sair de perto da sua família, do bem-estar, para você ir para um lugar que Deus nem te prometeu. Ele ainda vai te mostrar. Isaac, filho de Abraão, foi o filho da promessa, o filho da velhice, que Deus deu e depois Deus provou a fé de Abraão através de Isaac, né? Todos aqui devem saber da história que Deus pediu o filho, Abraão levou, Isaac se entregou e na hora Deus preparou o cordeiro. Então começa a entrega, né? E quando chega na história de Esaú e Jacó, é interessante que Isaac, ele casou com 40 anos e teve a sua esposa, né, Raquel, e ela era estéril. E para Esaú e Jacó nascer, começou joelho no chão. Isaac orou e clamou para ter um filho, né? Naquela época, a geração tinha que ter continuidade. Então, para Esaú e Jacó nascer, começou ali a oração. Isaac pedia a Deus para ele poder ser pai, né? Para ele poder dar continuidade à sua família através de Raquel. Interessante que ele casou com 40 anos, mas Raquel só ficou quando eles conceberam os filhos, né? Ela já estava com 60 anos. Isso é interessante também porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? A leitura é breve, né? Mas em 2, 3 versículos você vê que ele casou com 40 anos, mas concebeu o filho aos 60. Então levaram-se 20 anos para Deus responder à oração de Isaac.
E aí Raquel, uma mulher estéril, ficou grávida pela glória de Deus. Na gestação, já começou algo estranho, porque Raquel, ela sentia que aquela gravidez não era normal. Quando a irmã falou de gravidez anormal, de não saber que sentia o que estava dentro dela, foi confirmação da palavra de hoje. Porque a Raquel falava, né, como pode algo tão... Parecia ter uma briga dentro dela, né? Se os irmãos puderem ler depois essas passagens, vai entender o que eu estou falando, quem não conhece. E Raquel, pela obra divina de Deus, ficou grávida porque ela era estéril e havia algo, uma luta tremenda dentro do ventre dela, quando ela descobriu que tinha 2 crianças e não só uma. Tanto incomodava ela que ela novamente, né, Isaac orou, Raquel orou. Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Por que essa situação? Eu não estou legal, eu não estou normal, é algo diferente. E Deus respondeu para ela, o próprio Deus respondeu para ela, é que do seu ventre será gerado 2 mundos, 2 gerações, 2 povos, desculpa. Onde o maior servirá o menor. Então os irmãos podem notar, isso é só uma breve, eu estou sendo bem breve, né, para poder os irmãos entenderem até onde eu quero chegar. Abraão, Isaac e Jacó. Então quando Raquel vai dar à luz aqueles bebês, eram 2. Primeiro nasce Esaú, pelo que a Bíblia nos diz, ele era diferente, ele tinha um corpo peludo, né? E logo em seguida nasce Jacó. A Bíblia diz que Jacó nasce agarrado nos pés ao calcanhar de Esaú. Então, ali começa a geração de Esaú e Jacó. Então, pela época, né, até hoje, né, mesmo sendo gêmeos, um nasce primeiro do que o outro. Então, Esaú seria o primogênito. Ele era o primogênito. E Jacó seria o segundo filho. Na Bíblia já diz que eles seriam diferentes. Como Deus falou, respondeu para Raquel, que seriam 2 gerações diferentes. Né? Então Esaú, desde novo, desde jovem, ele era perito em caça e um varão de campo. Aquele braçal, aquele cara que lutava no campo. E Jacó era aquele que ficava habitado em tendas. Né? Se você for olhar, for estudar, vai ver que um era de caça, o outro era de tendas. O que era de tendas? Aquela pessoa que orava, que clamava, que buscava, ficava quietinho, era mais recolhido, né? Os 2 distintos. E a Bíblia diz que Jacó era mais amado pela sua mãe, Raquel, e que Esaú era mais amado pelo seu pai, Isaac, porque ele era caçador, era aquele filho primogênito, aquele cara que tem o filho homem, e aí começa aquela... Não justifica ser... Não teve sabedoria os 2, né? A Bíblia diz que... Alguns estudiosos dizem que, nesse momento, nem Isaac nem Raquel foram sábios ao escolher os filhos preferidos, né? Que aí começou a criar uma guerra interna de casa. Mas, como Deus não escolhe família perfeita... Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte... Para chegar até aqui, esse momento do nascimento de Esaú. E até aqui a minha cabeça estava indo normal. Né? Esaú era o primogênito, Jacó não. Mas por que Esaú não deu a sequência à linhagem? A linhagem que herdava a bênção do Senhor, que herdava que levava a vida da família, né, em frente, as responsabilidades. Não foi Esaú, e sim Jacó. Então é lá que nós vamos ler, em Gênesis 25, do 29 ao 34. Todos já encontraram? Digo amém.
Gênesis 25, do 29 ao 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantando-se, foi-se assim. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Até aqui, irmãos. Para que nós possamos entender, eu separei o que seria primogenitura. Hoje nós sabemos que primogênito é o filho que nasce primeiro. Pode ser homem ou mulher, nasceu é o primogênito ou o primogênito. Mas naquela época, irmãos, filho primogênito, ele se tornava o herdeiro principal. Ele se tornava o herdeiro principal. Como resultado, o filho primogênito tornava-se o herdeiro principal da família. Ele geralmente herdava mais posses do que os outros irmãos. Alguns pontos da Bíblia diz que receberia porções em dobro, né? Dividia-se em 3, 4, ele recebia uma parte dobrada. Além disso, também recebia uma série de privilégios, dentre as quais a posição de chefe social e espiritual da família. Hoje, né, primogênito é o primeiro filho, filho mais velho, aquele que vai herdar as coisas do pai. Herdar o quê? Coisas humanas, dividir casa, carro, etc. O primogênito, ele vai herdar, mas também os outros herdarão. Então divide em partes iguais, diferente se é primeiro, segundo, terceiro, é partes iguais. Antigamente não, dividia, recebia uma dupla porção, porém não era só isso, não era só de herança que estávamos falando, herança material, mas herança espiritual. Ele levava a continuidade da família espiritual. Então seria: Abraão gerou Isaac, Isaac levou as bênçãos do Senhor, mas também a responsabilidade de dar continuidade ao povo, que gerou Esaú e Jacó. E aí seria Esaú. Até aí, para mim, ainda seria Esaú. Só que a Bíblia diz, no verso que nós acabamos de ler, no 34, que foi assim que Esaú desprezou a sua primogenitura. Mas voltando um pouquinho atrás na palavra, onde nós estávamos lendo, no 29, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Irmãos, quem aqui não já se pegou cansado? Quem aqui não já, nesse momento, possa estar cansado? Você perguntar, Nivaldo, de quê? Cansado. Cansado de várias coisas. Sua vida já está cansada, você já está cansado. Eu ouço essa palavra várias vezes. Cansado do trabalho, cansado do relacionamento, cansado dos filhos. Está cansado, está exausto. Isso é preocupante, porque quando você está cansado, você não pensa. Você quer se desfazer, você quer... Naquele momento você quer sair de perto, desprezar. Você está cansado, você não quer estar mais perto, você quer se rejuvenescer, você quer algo diferente. Isso é preocupante. Isso é preocupante. E nada além disso, no momento que você está cansado, é a hora que abre as brechas. Se você ler a Bíblia e pensar e parar para pensar, você vai ver que nesse texto aqui,
É no momento que Esaú está cansado que se abriu uma brecha. E Jacó, se aproveitando, fez um negócio com Esaú. Vende-me tua primogenitura. Mas eu fico pensando em que levou esse aspecto, né? O cara chega cansado do campo, estava lá caçando, chegou cansado, e aí pede um pouco de lentilha para o irmão, de comida, né? Isso é normal até aí. E aí o irmão, pô, peraí, então eu vou pedir algo em troca, eu não te dou. Eu lhe vendo. O que você quer em troca? Eu quero a sua primogenitura. Irmãos, ele está cansado e com fome. Ele chega a ser extremo quando ele fala para que serviria a primogenitura para ele, porque ele morreria de fome. Ele morreria de fome. Olha a extremidade. Eu fiquei pensando, Esaú e Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, que se a Bíblia nos diz que eles são herdeiros da terra, aquela família grande, família com bastante bens. E aí o irmão fala, me vende a tua primogenitura por uma comida. Se ele desse importância à primogenitura, o que ele faria? Uma casa grande, eu fico imaginando, né, uma família com posse, com dinheiro. Era simples, não, então tá, fica com o seu guisado aí, que eu vou pedir para alguém fazer um guisado para mim, cheio de serviçais, né, cheio de empregados. Fulano, faz aí um guisado para mim, melhor que o dele. Briga de irmão, né? Irmão acaba implicando um com o outro. Mas o que eu quero dizer é que não é a esse ponto, é até onde Esaú desprezou a primogenitura. A primogenitura é algo espiritual, que não consegue apalpar. Né? Quando meu pai morrer, eu vou herdar, etc. É algo a longo prazo. É algo que não aconteceria naquele momento. E a fome dele seria resolvida naquele momento. Então, ele trocou, naquele momento, ele cansado e com fome, eu acredito que ele fez o pior negócio da vida dele. Porque ele trocou algo eterno por algo momentâneo. Como o nosso tempo não é o tempo de Deus, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa vida espiritual, quanto tempo seria cansado e com fome? O que seria momentâneo para a gente? Eu posso dizer que tem pessoas que levam a vida inteira momentaneamente, porque a nossa vida é momento. Nós estamos passando um momento na terra, passando um período na terra. Nós cristãos que acreditamos em Deus, acreditamos na vida eterna. Então, diversas vezes nós fazemos maus negócios, porque estamos cansados, estamos com fome, e aí trocamos a nossa primogenitura por qualquer coisa. Exemplo disso lá em exemplo disso lá em Mateus 4, do 1 ao 11. Quem puder, vamos dar um pulinho lá rapidão em Mateus, para ver se não tem um exemplo parecido com esse no Novo Testamento. Mateus, do 4 ao 11. Todos acharam? Mateus 4, do 1 ao 11. Quem mais foi tentado pelo cansaço e pela fome? Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou ler até aqui, que é a parte que compara o momento de Esaú. Esaú estava cansado e com fome. Ele abriu uma brecha
E aí ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. E não é isso que Jesus faz. Jesus estava cansado 40 dias e 40 noites, cansado e com fome. Abriu uma brecha e o inimigo foi tentá-lo. E aí Jesus fala que nem de pão, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo passar para os irmãos? Que tem momentos que na nossa vida que nós vamos estar cansados, com fome, mas não é só dessa forma, cansado e com fome. Vamos trazer, tem hora que você está de saco cheio de alguma coisa, tem hora que você não dá valor àquilo que você tem. E aí você troca a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, o seu ministério por algo momentâneo. Você deixa de vir para a igreja, orar, agradecer ao Senhor, porque alguém falou alguma coisa que não te agradou. Isso aí é você trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Momentos que você poderia estar caminhando com o Senhor, tudo certo para ir para a igreja, daqui a pouco tem algo que tira seu caminho. Eu gosto de falar dessas palavras e trazer para a minha realidade. Momentos que você está pronto para ir para a igreja e aí aparece um trabalho. Eu sou muito tentado por trabalho. Acho que o maior pecado que eu tive foi ser embriagado por trabalho, excesso de trabalho. Para quem olha lá de fora, dá glória a Deus. Pô, o cara é trabalhador, mas quem sabe da luta entre a carne e o espírito, sabe que era muito fácil tentar se eu tivesse uma hora extra no domingo. Vou aproveitar a oportunidade. E deixava de vir para a igreja. Aos poucos isso vai minando a sua fé, você vai se afastando e nem percebe. E aí fala, Senhor, não estou afastado não. Eu estou só dando um tempo, vou tirar um tempo para mim. Tirar um tempo para si. O mundo, ele é muito... A Bíblia já diz que o mundo já é do maligno. Então, tudo que você fizer da porta para fora, que não seja colocando Deus em primeiro lugar, conforme fala as Escrituras, amai o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, se não for para Ele, por Ele, você pode estar sendo comparado, que está trocando por um prato de lentilha. Alguns momentos você se pega cansado, porque a vida cristã, ela pede renúncia. Ela pede que você ore, que você busque, que você confie, que você acredite em Deus. A vida terrena, ela é momentânea e ela passa por momentos em família, momentos se divertindo, momentos... Não que isso seja pecado, tá, irmãos? Mas desde quando isso enche o seu coração, toma lugar no seu coração, e você deixa de fazer algo para Deus por causa de momentos, isso é trocar a sua primogenitura por algo. Pode ser um prato de lentilha, pode ser um momento, pode ser festa, pode ser até trabalho, pode ser qualquer coisa. Eu estava falando com a minha esposa, compartilhando com ela, que nessas pesquisas que eu fiz, teve um pregador que falou algo muito interessante que tocou meu coração. A gente acaba vendo Deus em algumas coisas quando lhe dá, como o Marcos costuma dizer, né? Se é uma coisa boa que agrega, que te faz bem, que faz bem a sua carne, quando é algo bom que acontece em sua vida, você dá crédito para Deus. Nossa, Deus está comigo. Foi Deus que fez, foi Deus que me deu. Pode ser? Claro que pode. Mas quando Deus permite que algo aconteça, quando é coisa ruim, algo que não te agrada, não que seja ruim, que não te agrada, que não te faz bem, ou que te confronta, que prova a sua fidelidade, que prova o seu amor a Cristo, aí você fala, não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não me faz bem. Como Ló diz, Ló não.
falhou aqui um pouquinho a memória, mas vai voltar. Deus, resumindo, o que te faz bem para a sua carne, a gente dá crédito a Deus. O que faz mal, não. Mas Deus, esse pregador, ele falou algo muito interessante. Ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: o que te afasta de Deus? A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. Aí você peca. E Deus permite que algo aconteça. E se eu falar para vocês que ele falou algo interessante de que eu vivi, que até coisas boas acontecem em sua vida para te afastar de Deus. E você está feliz, conquistando casa, carro, dinheiro, festas, viagens. Está só alimentando a carne. Deus é comigo, Deus está me abençoando. Mas não ora, não jejua, não busca, não prega, não louva, não faz nada. Qualquer um pode dizer que não há Deus, Deus não está nesse negócio. E por que tu fala que eu estou falando que é interessante? Porque isso já aconteceu comigo. As coisas estão acontecendo, estão indo bem, está me agradando. Mas tem que tomar muito cuidado, porque Deus é renúncia. Deus diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele não promete coisas terrenas, humanas. Ele te promete vida eterna. Então as coisas acontecem na sua vida e você está crente que as coisas estão, eu estou bem, não está faltando nada dentro de casa, eu consigo pagar a conta de luz, a conta de água e tal, então para que eu vou ter um dinheirinho sobrando, vou viajar, vou comprar um carro novo, vou fazer isso, aquilo outro. Mas o que você está fazendo para Deus? E aí que está o problema, porque quando você conquista as suas coisas, firmado na rocha, louvando, adorando o Senhor, em primeiro lugar, quando acontece das coisas saírem da sua vida, aquilo não vai te fazer falta. Então Deus está comigo, eu vou conquistar novamente. Mas quando a pessoa conquista tudo isso e não está firmada em Deus, quando isso é tirado, a pessoa entra em depressão, a pessoa se suicida, a pessoa morrer espiritualmente, e aí culpa a Deus, né? Aí volta para Deus. Só que Deus é tão misericordioso que Ele recebe de braços abertos e te dá uma nova oportunidade. Se você se arrepende de coração, Ele passa uma borracha naquilo e você segue novamente, como diz lá em Filho Pródigo, né? Que pegou sua herança, foi, gastou tudo e voltou, e Deus fez uma festa para ele. Voltando aqui para a palavra, mentalidade. Acho que separa, o que diferencia Esaú de Jacó é a sua mentalidade. Esaú, um caçador habilidoso, e Jacó ficava na sua tenda. A mentalidade de um era algo braçal, trabalhador, e do outro era mais espiritual. Então, o que nós temos que ter em nossa mente? Nós temos que buscar algo de Deus, crer em Deus, saber que Ele é o único. E tudo que tem nessa terra é passageiro. Não que vocês entendam de forma que você ter as coisas é pecado, é errado, não. É que aquilo não pode preencher seu coração. Deus em primeiro lugar. Se tu está fazendo tudo, sendo obediente, se você está prostrado e as coisas acontecem, as bênçãos são de Deus. Deus não quer que seu filho mendigue o pão. Ele quer que o filho seja prostrado, que tenha arrependimento. Agora, se você pode conquistar as coisas sem a presença de Deus? Pode.
Vê muito aí, ó, no mundo aí, ó, no mundão aí. Tem muita gente lá fora que eu já ouvi cristãos, irmãos falar, meu Deus, como é que pode? Eu estou aqui lutando, me prostrando, orando, e as coisas não estão acontecendo. O irmão ali faz isso, faz um monte de bobagem e está acontecendo. Continue orando, continue prostrado, porque Deus está te lapidando e na hora certa você vai receber a sua bênção. Mas firmado em Deus, firmado na rocha, para que aquilo não enche o seu coração e na primeira tempestade você se afaste. Não, é que na primeira tempestade você vai ficar cada vez mais fortalecido e vai novamente conquistar tudo de novo. Irmãos, a vida é feita de decisões. A vida é feita de decisões. Eu costumo dizer que decisões definem destino. A decisão de Esaú, naquele momento, que ele tomou uma decisão precipitada, a história continua e ela é muito longa, né? Mas eu vou ler até aqui. Ele cansado, com fome extremo. Por que eu falo extremo? Porque Jesus passou 40 dias e 40 noites, não morreu de fome. Ele chegou de uma caça com fome, mas morrer de fome, eu acho que já é um pouco de exagero. E aí eu fico preocupado, porque quando a pessoa é extrema, quando ela é muito alguma coisa, ela faz bobagem. Ela é muito, muito, muito autossuficiente. Quer dizer que ela não depende de ninguém para nada. Ela é muito, muito insuficiente. Então, a extremidade, ela é preocupante. A pessoa tem que ter um equilíbrio, né? Vai ter que ser um equilíbrio, não pode ser uma pessoa desequilibrada. Quando a pessoa é extrema, o que acontece no nosso mundo hoje em dia? Não tem uma pessoa equilibrada, tem a pessoa que é... Eu gosto muito dessa conversa porque tem um casal de amigos que fala muito de política, né? E não é isso que eu quero dizer para os irmãos, só que, ultimamente, as pessoas já são extrema direita ou é extrema esquerda, elas brigam entre si e o povo mesmo não ganha nada com isso. O que eu quero dizer? A pessoa é extremista, ela é extrema direita, ela é extrema esquerda, elas brigam entre si e o povo mesmo, que deveria estar fazendo bem para o povo, está só fazendo mal. A pessoa, quando ela é extrema demais, isso é ruim. Ninguém é tão autossuficiente que não dependa de ninguém, nós só dependemos um dos outros. Tem pessoas que é extremo, não, eu sou o cara, eu sou o melhor. E na verdade, vai ver, não é nada. As pessoas hoje vivem de aparência. De aparência. Você olha a pessoa algumas pessoas numa rede social dessa da vida, tu vai ver lá a pessoa vivendo de aparência. A pessoa mostra de uma riqueza que viagem, festa e tal. Aí quando tu conhece a pessoa, tu vê que está precisando mais do que você. Pessoa extrema. Pessoa extrema. Ou a pessoa que é totalmente, extremamente se dizendo coitado e na verdade não é nada daquilo. Então, quando a pessoa é extrema, tem extremidade para o bem, para mais ou para menos, isso é preocupante, a gente tem que viver num equilíbrio. Então, irmãos, ele foi ao extremo. Eu acredito que ele foi ao extremo ao falar que iria morrer de fome. E lá em Hebreus, vem nos dizer, ele tomou uma decisão. Tomou uma decisão, foi lá e vendeu a primogenitude dele. Só que lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, Paulo vem nos dizer que ele se arrependeu. Mas a decisão já estava tomada. Várias coisas aconteceu. Eu aconselho que os irmãos leiam a palavra, mais para frente que vai ver. Veio contenda na família, um tentou matar o outro, Jacó enganou o pai, enfim, um fugiu para um lado, outro foi para o outro, houve uma contenda na família fora do comum.
por causa de uma decisão pequena. Lá em Hebreus, não precisa abrir não, vou ler aqui rapidinho, mas anotem se quiser para confirmarem depois. Hebreus 12, do 16 a 17, diz: E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, ou seja, ele se arrependeu, depois ele quis herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Quero deixar um alerta para os irmãos que está aqui dentro da igreja, ou que está ouvindo a gente através das redes sociais, para que nós possamos, né, dar um passo para trás toda vez que for tomar uma decisão, toda vez que estiver passando por uma prova, por uma dificuldade, um cansaço, fome, uma dificuldade, seja ela quaisquer, em qual direção da vida for, se prostre, ore, busque entendimento de Deus, porque a nossa vida ela é passageira nessa terra. E aí você pode estar trocando a sua primogenitura, a sua bênção. O primogênito recebeu uma bênção, né? A sua bênção pode estar sendo trocada por algo terreno, algo profano. Como eu falei aqui, a primogenitura é algo a longo prazo. A bênção a longo prazo. E aí você troca a sua eternidade por um momento. Troca a sua eternidade por um momento. E em Hebreus diz que depois ele se arrependeu, mas já era tarde. A bênção dele já tinha passado para Jacó. Não entrando no mérito do que aconteceu ali entre Jacó e Esaú, como foi que ele recebeu a bênção, mas posso dizer que Deus usa o que ele quer, quem ele quiser e da forma que ele desejar para que a promessa dele seja cumprida. Então, irmãos, o que eu quero deixar para vocês é que nós possamos dar 2 passos para trás, orar, buscar, ter paciência, tomar decisões firmadas, tomar decisões aprovadas por Deus. Nós aqui estamos, todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma direção, todo mundo com o mesmo foco, o mesmo alvo. Qual alvo? Cristo. Então vai ter momento da sua vida que você vai ter que tomar uma decisão, mas estamos aqui um para aprender com o outro. Chegue até o pastor, chegue até o líder, ore, feche a porta do seu quarto, ora e busca a Deus direção. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? O que eu devo fazer? Para que a gente não possa estar trocando a eternidade por momentos. O momento é passageiro, ele passa e quando vê, já foi. A primogenitura, as bênçãos do Senhor, é um legado. É um legado. Lá no passado eu ouvi uma palavra que diz assim, a nossa vida ela é passageira como um vento. Passageira como um vento. As lembranças boas ou ruins que vai ficar na terra, quem decide é você. Então o legado que Esaú deixou foi uma pessoa profana, uma pessoa que não deu importância, que desprezou as coisas de Deus. Já o legado de Jacó foi uma pessoa que deu vida a um povo, a continuidade de uma promessa de Deus para o seu povo, que chegou até nós, graças a Deus. Então, irmãos, vamos parar, vamos pensar, vamos raciocinar aquilo que a gente pode estar fazendo de errado, aquilo que a gente está fazendo que não agrada ao Senhor, aquilo que aos olhos do humano parece bom, mas é mal. Aquelas atitudes que você tem aos olhos do humano para agradar pessoas, parece bom, mas é mal.
aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não faz a vontade do Senhor, isso é preocupante. Porque a gente pode estar caminhando a passos largos para longe do Senhor, mesmo caminhando para a igreja. Porque a gente vem aqui buscar nossa bênção momentânea. Quantas pessoas já sentaram aqui, ó, já passaram no nosso meio? Quantas pessoas? Que chegou aqui e conquistou uma bênção. Veio aqui por uma porta de emprego. Aí foi momentâneo, conseguiu um emprego, ó. Tá no mundão. Trocou. É óbvio que trocou aquele momento de desespero, de fome, lembra? Trocou. Porque não é isso que Deus quer. Se você ler a Bíblia, é um manual excepcional. A gente precisa estar lendo a Bíblia diariamente, se alimentando. A nossa vida, ela é feita de uma briga entre carne e espírito diariamente. E quem vai vencer? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Se você alimentar mais a carne vai vencer. Então a pessoa vem aqui e buscou a benção. Lembra que eu falei que um pastor pregando falou que as coisas boas podem acontecer para te afastar de Deus, de forma que quando retirado você vai sofrer e vai voltar e pedir perdão? Que haja tempo para ser assim. Mas quantas pessoas passaram aqui por causa de um relacionamento? Ah, pastor, me ajuda, eu separei, não sei o que e tal. E aí resolveu a situação, foi embora. Pessoas veio aqui por falta de causa de emprego, Aparecida, vai ser daí, né? É só arrumar um emprego, né, Aparecida? A Aparecida usa essa liturgia, né? Ela fala, chegou desempregado, meu irmão, hora para continuar desempregado. Mas é porque Deus é o tempo de Deus, irmãos. E aí eu estava conversando com os amigos esses dias, né? Falando de Deus, a pessoa até falou assim, lembra, ó, pérolas aos porcos, está discutindo coisas, a pessoa está decidida que não vai seguir, mas eu gosto dessa discussão, até porque me ajuda espiritualmente a ter respostas, porque a gente vai ser confrontado diariamente aí no mundo, né? A gente tem que ter respostas, porque até o diabo, até o inimigo conhece a palavra, e a gente tem que estar discutindo e estar treinando, né? Porque como que a gente vai ganhar mundo lá fora? Se o inimigo está anos-luz na frente de muita gente, né? Até desproporcional, né? O inimigo foi um anjo caído do céu, conhece a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, e aí vai eu, Enivaldo, 12 anos de convertido, boa parte meio barro, meio tijolo, mas graças a Deus, Deus me recebeu de braços abertos. Eu estou aqui há algum tempo já continuamente, peço a Deus para que eu não saia desse caminho, peço que eu oro, né, para que Ele me permaneça de pé, que é assim que a Bíblia nos ensina, né? Mas como que eu vou discutir com alguém que saiu da igreja, que o inimigo está igual fantoche? É difícil. E aí eu gosto de estar treinando essas discussões, porque eu tento, né, mostrar o que Deus fez na minha vida, falar de milagre, que eu já vivi vários, né, e aí falando de Deus para essas pessoas. É difícil, irmão, você conseguir convencer alguém que já está convencido, mas essa pessoa está convencida por causa de palavras profanas e superficiais que rodam na mídia. Né? A gente tem que estar pregando com as nossas atitudes. E aí você vê grandes personagens aí fora dizendo que serve a Deus, que Deus fez isso, usando o nome de Deus em vão para fazer obras terrenas, a juntar tesouro na terra, mas está afastando milhares e milhares de pessoas do reino de Deus. E com força. Porque quando você vai pegar uma pessoa para falar com ela de Jesus, fala, pô, você é crente igual aquele fulano? Fazer igual o cicrano? Fazer igual o beltrano? Não. E aí gera questionamentos. Se a gente não tiver Deus no coração, tiver sabedoria e espírito, eu estou para dizer que a gente vai ser até convencido por eles. Nós precisamos estar firmados na palavra. Nós precisamos estar focados naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós cremos, naquilo que Deus mandou nós fazer, ir de pregar o Evangelho, mas não é de qualquer jeito. A gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Nós temos que pregar não só com a boca, mas sim com atitudes. E aí você vai num confronto desse, é difícil.
É difícil. E aí, tem aí, ó. Tu vai na mídia, o que mais tem é pessoas falando bobagem. Ela fala de Deus um montão, mas nada sobre Deus, sobre Jesus. Fala tudo diferente o que Deus mandou fazer, mas com uma boa linguística, com uma boa palavra, com um bom jogo de câmera, com um bom jogo de luzes, com uma boa maquiagem, fica lá bonitão, aí, pum, aparece na tela, tem um monte de gente vendo. E o público aplaudindo. E se a gente cristãos não tiver sabedoria para mostrar o que realmente Deus mandou dizer, o que Deus mandou fazer, a guerra está perdida. A guerra está perdida. Para que isso continue, nós precisamos estar firmados na rocha, firmados em Deus, com sabedoria, orando, buscando, entendendo, aprendendo e passando. Nós precisamos estar firmes, saber que a primogenitura, as bênçãos de Deus, ela é um legado. O Fran falou para mim uma vez assim, nem sempre quem planta é aquele que colhe, porque não é no nosso tempo. Eu posso plantar uma sementinha aqui hoje, para um irmão lá no trabalho, para uma pessoa desviada, e daqui a tantos anos ele vai se converter pelaquela palavra que nós passamos, que nós plantamos. Outra igreja vai colher, outro líder vai colher, mas quem plantou aquela sementinha? Então nós não podemos perder as oportunidades, nós não podemos perder o tempo, um tempo tão precioso, quando Deus gerar uma oportunidade. Mas como que nós vamos pregar? Com a boca? Só falando que Deus faz, que Deus prometeu, que Deus é prosperidade, que a pessoa vai se curar, vai fazer acontecer? Ah, a gente pode falar? Podemos. Nós acreditamos que Deus, Ele é Deus do impossível. Quem dirá tirar alguém da sarjeta, tirar alguém da rua, mas não é assim, não é só isso. Não é só isso. É com atitude, não adianta eu falar. Vai para a igreja, faça isso, faça aquilo. Se eu mesmo não faço, a pessoa, pô, peraí, tu não faz? Como é que eu vou fazer? Ou pregar um falso evangelho, ou pregar de forma errada, quando a pessoa olha para a sua atitude e fala assim, pô, olha lá o crente, olha lá o cristão fazendo bobagem. Eles não entendem, né, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Que nós somos carne, nós temos nossas dificuldades, que nós vamos cair, mas que nós sabemos que Deus vai nos levantar e vamos cada vez cair menos, né? Mas precisamos, irmãos, estarmos firmados na rocha e entender que não é no nosso tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E a gente tem que ficar muito, muito preocupado quando tudo estiver indo bem. Você passa por luta? Também passa. Tu passa por luta, o Marcos Paulo passa, o pastor Érico Bussing passa, todo mundo passa por luta. Mas nós passamos por luta confiante em um Deus que vai nos tirar da luta. Nós passamos por lutas e nós temos que ter uma visão espiritual, sabendo que Deus vai nos ensinar na luta. Não é não deixando você passar pela luta. Ele vai te ensinar dentro da luta. Ah, então se eu estou numa maior luta, maior problema na minha vida, Deus não está comigo. Não, aí que Deus está contigo. Se preocupe se tudo estiver indo bem. Nada está acontecendo. Nós somos o sal da terra, irmãos. Nós vamos incomodar. O inimigo não vai estar satisfeito com a nossa caminhada. O inimigo não vai estar satisfeito que a gente está aqui orando ao Senhor, adorando, se prostrando. O inimigo não vai estar satisfeito. Então as coisas vão acontecer. Aonde vai acontecer? O inimigo usa alguns pilares da nossa vida para nos atingir. Qual deles são? A vida financeira. Vou levar por grau de importância para mim. A família. A vida financeira
e a saúde. Quando tudo está indo bem, meu irmão, o inimigo vai te afrontar de alguma forma. E quais são 3 pilares para desestabilizar uma pessoa? A família, a vida financeira e a saúde. Tocou nesses 3, em um desses 3, desestabiliza qualquer um. Eu já passei pelos 3. E eu sei como é que é isso. Já fiquei desempregado, já fiquei doente. Só Deus sabe, tenho carteira VIP do médico. Toda vez estou indo no médico. Quando é eu, é a Priscila. Quando é a Priscila, é o Juan. Quando é o Juan, é o Cadu. E numa luta. Mas Deus não me ama por isso? Deus não está do meu lado por isso? Não, eu estou aqui. Eu estou na luta, eu estou passando pela luta. Eu falo isso porque eu fui confrontado uma vez pelo meu chefe. Cara, meu chefe escuta muito o que eu falo, mas ele não tomou a decisão ainda, né? Tem que orar mais, Enivaldo. Rapaz, quanta luta que tu passa. Eu falo, ainda bem que eu passo. Pior se eu não passasse, se eu morresse antes. Eu estou passando pela luta, né? Falar igual o Lázaro, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou desistir? Uma palavra que o Marcos fala, que muito me entusiasma, que é igual a física, né? Nada se cria, tudo se copia. Então eu vou copiando a palavra dos irmãos. O caminhante, a caminhada se faz caminhando. Decisão decide destino. Então são pequenas palavras que a gente aplicar na nossa vida, nós vamos aprender como? Caminhando. Nós vamos saber o certo como? Errando. Mas com um único propósito, um único alvo, Cristo. Então, irmãos, para aproveitar a minha oportunidade e deixar como exemplo para os irmãos, era para ser Abraão, Isaac e Esaú. E por uma decisão, passou a ser Abraão, Isaac e Jacó. Então, Esaú perdeu a bênção, foi rejeitado. Olha que na Bíblia, eu não sou conhecedor literal totalmente da Bíblia, mas eu só conhecia até agora 2 pessoas que foram rejeitadas. Agora Esaú e o rei de Israel, que foi o que levantado, eu até esqueci o nome dele agora, Saul, o antecessor de Davi. E aí fica uma palavra para os irmãos pensar. O que pode ser na nossa vida o prato de lentilha? Qual a brecha que nós estamos abrindo para o inimigo aproveitar nosso cansaço e nossa fome para barganhar com a gente, com nós, a nossa primogenitura? Eu estou para te dizer, todos os dias nós estamos sendo provados. Todos os dias vai ser como aquele dia que Jesus foi até o deserto. Todos os dias vão nos oferecer, em troca da nossa bênção, em troca da nossa primogenitura, vão oferecer dinheiro, vão oferecer fama, vão oferecer comida, vão oferecer diversas coisas para te desviar do caminho. E essa é a vida do cristão, a vida de provações. E nós estamos aqui aprendendo para sermos aprovados. E como vamos ser aprovados? Nas nossas dificuldades. Então, se você está passando por uma dificuldade, irmãos, aproveite. É nesse momento que Deus quer falar com você. Não retruque, não murmure. Não murmure. Dobre o seu joelho. Vai e fecha a porta do seu quarto. Ora a Deus no secreto. E Ele irá te responder. Amém? Então aproveite. Aproveite a luta. Aproveite a luta. É difícil ouvir isso, né? Aproveite a dificuldade que você está passando. Porque é esse momento que Deus vai estar preparando para te honrar. Não desista dele, porque ele não vai desistir de você. Amém? Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Eu sou a Cristiane, da comunidade Ramá em Xerém.
Estou aqui para passar a agenda da semana para vocês, no nosso programa Comunidade no Ar. Seja bem-vindo e participe conosco. Agora estarei passando para você a nossa agenda semanal. Amanhã, domingo, às 8 horas da manhã, temos a nossa consagração aqui na igreja. Venha participar. Não esqueça, venha em jejum e depois terá a comunhão com os irmãos. Às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Venha participar conosco. Traga um amigo, um vizinho, um conhecido que esteja precisando louvar e ouvir a palavra de Deus para alimentar. Começar a semana alimentando o seu espírito. Venha participar conosco aqui na nossa comunidade Xerém, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Na terça-feira, teremos nossas células. A célula do irmão Rafael e Camila será na casa da nossa irmã Lilian e Felipe. A célula do Enivaldo e Priscila será na casa deles. Do Fran e da Miriam na casa da irmã Arlene. E a do Marcos Paulo e Priscila será na casa deles também. Na quarta-feira, temos o nosso discipulado. Venha participar, o convite é amplo, é para todos. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus e poder estar orando junto com os irmãos pela sua vida e pela vida dos que você achar que está precisando de uma oração. Quarta-feira, às 19 horas, em nossa igreja, na rua José Gervásio, número 100, Santo Antônio da Serra. Venha participar do discipulado e aprender da palavra de Deus. Na sexta-feira, teremos o nosso momento de oração na igreja também, às 19h30, com a nossa irmã Almerinda. É sempre uma bênção. As orações, os pedidos, as intercessões. Venham participar. Traga também alguém que esteja precisando de oração, alguém que queira estar orando por alguém. É uma bênção. Venha participar deste momento aqui na nossa igreja. Um grande abraço e também não deixe de estar participando das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. Clica lá, comenta, compartilha, nos procure e venha participar conosco deste momento. Cidade Ramá Xerém, rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Comunidade Ramá.